Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Nelsinho e hoje nós vamos dar prosseguimento aí ao curso de Geometria Plana, tudo bem? Hoje o assunto da aula a gente vai estudar os triângulos e os polígonos. Polígonos convexos, na verdade, tá? Então vamos começar devagarzinho. Primeiro tópico da aula são os triângulos. O que é um triângulo? Vamos começar assim, a definição. Considere três pontos no plano, um ponto A, um ponto B e um ponto C. Só que esses pontos não podem ser pontos quaisquer, devem ser três pontos que não são alinhados. A gente diz são pontos não colineares, A, B e C. Tudo bem? Daí a gente chama de triângulo a união dos segmentos consecutivos. Quais segmentos? Segmento AB, vou marcar aqui, ó, só dar uma ajeitada na régua aqui. Segmento AB, segmento de reta, começa no ponto A, termina no ponto B. Depois, o outro segmento consecutivo a ele vai ser o segmento BC, começa no ponto B, termina no ponto C. E o terceiro segmento é o segmento CA. Começa no ponto C, termina no ponto A. Aqui, ó. Então, a união dos três segmentos consecutivos, AB, BC e CA, a gente dá o nome de triângulo. Tudo bem? Elementos que o triângulo tem, os três pontos cor de laranja aí são os vértices do triângulo, os segmentos de reta são os lados do triângulo, tá? Tem três vértices, tem três lados, ele também tem três ângulos, que foi um assunto que a gente viu na última aula. Então, ângulo interno é o ângulo formado por dois lados consecutivos, tá? Então, vamos supor que um ângulo aqui no vértice A tenha medida alfa, esse no vértice B tem a medida beta e o do vértice C tem a medida gama. Então, tem três vértices, tem três lados, tem três ângulos internos. E se tem ângulo interno, tem também ângulo externo. Vamos definir? O que é um ângulo externo? Eu vou tomar um ângulo externo, vou construir um ângulo externo aqui no vértice C. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Prolonga um dos lados que chegam no vértice C e eu vou tomar o ângulo suplementar do interno. Joia, suplementar é aquele que somado com o interno dá meia volta, 180 graus. Esse cara se chama ângulo externo. Tudo bem? Muito bom. A mesma coisa, eu não vou desenhar aqui, mas a mesma coisa, você prolonga o vértice A, toma um ângulo que é suplementar do alfa, você vai ter ângulo externo. Aqui no vértice B, a mesma coisa. Tudo bem? Eu vou tirar aqui só para não carregar muito o desenho. Para finalizar, ele tem também três ângulos externos e o bicho tem três lados, tá? A gente usa uma convençãozinha aqui em geometria que é assim, o vértice Azão que está aqui, o lado oposto tem medida Azinho, tá? O vértice Bzão está aqui, o lado oposto terá medida Bzinho, Czão é o vértice, lado oposto tem medida Czinho. Então, esses são os principais elementos do triângulo. Três vértices, três lados, três ângulos internos, três ângulos externos, beleza? E aí eu vou colocar aqui do lado as propriedades importantes aí do triângulo, que é essa primeira figura importante aí de geometria. Em primeiro lugar, a soma do ângulo interno com o ângulo externo vale sempre 180 graus. Ângulo interno mais o ângulo externo sempre igual 180 graus. Tem uma outra propriedade importantíssima no triângulo, não pode esquecer, a gente chama até de propriedade angular. Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos, alfa mais beta mais gama, no meu caso aqui, alfa mais beta mais gama, isso aqui também é igual a 180 graus. Joia? Eu vou escrever aqui do lado, isso aqui se chama propriedade angular. Propriedade
angular. Aqui. Soma das medidas dos ângulos internos vale sempre 180 graus. Tá? Que mais que a gente pode falar aqui? Depois, perímetro. Perímetro do triângulo. A gente vai indicar por 2P. Porque normalmente a gente utiliza em geometria a letra P para designar metade do perímetro, que a gente chama de semiperímetro. Então, o perímetro do triângulo é a soma dos lados. Então, 2P vale A mais B mais C. Tudo bem? Então, vou marcar aqui entre parênteses, perímetro, soma dos lados. Tá aqui, ó. Depois disso, teorema do ângulo externo. Esse ângulo externo que eu desenhei aqui no vértice C, ele sempre vale a soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. O gama é o ângulo interno adjacente, o alfa e beta não são adjacentes. Então, chamamos isso de teorema do ângulo externo. A medida do ângulo externo, eu vou colocar assim, ó, de vértice C, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, que são alfa mais beta. Isso aqui é uma maneira de encurtar muitas vezes o caminho na hora de resolver os exercícios. Tudo bem aqui? Beleza? Então, o interno gama somado com o externo dá 180 graus, é a primeira propriedade, eu coloquei lá em cima. E a medida do ângulo externo equivale à soma dos dois internos não adjacentes a ele, que são alfa e beta. Beleza aqui? Tranquilo? Muito bem. E aí, para terminar, a gente vai tratar do que a gente chama de condição de existência. Condição de existência. Na verdade, assim, três medidas ABC, Azinho, Bzinho, Czinho, não podem, melhor dizendo, não ser medidas dos lados de um triângulo. Então, existe uma condição de existência sobre aqueles números, tá? Que a gente chama de desigualdade triangular. Então, o módulo da diferença entre dois lados quaisquer deve ser sempre menor que a medida do terceiro lado e, por sua vez, deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Tá? Isso aqui a gente chama de desigualdade triangular. Legal? Muito bom. Então, o que está escrito aqui? Que um lado qualquer A tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois e maior que o módulo da diferença. Tudo bem? Tranquilo aqui? Muito bom. Então, agora a gente vai passar para o próximo item, que é classificação. Então, a gente define e classifica. Então, vamos lá. A classificação do triângulo ela pode ser feita de duas formas diferentes, tá? Essa classificação, deixa eu só escrever aqui, classificação. Ela pode ser feita de duas formas diferentes. Ou a gente classifica com relação a lados, ou a gente classifica com relação a ângulos. Um pouquinho mais para baixo aqui. Pronto. Com relação aos lados, a gente pode classificar o triângulo de três formas. Eu vou pegar o primeiro deles aqui, ó, o mais bonitinho, denominado triângulo equilátero. Quando é que um triângulo é equilátero, gente? O bicho é equilátero quando possui os três lados de mesma medida. Tudo bem aqui? Joia? A gente vai denotar só para facilitar, por facilidade, assim, ó. Três medidas são iguais, tracinho, tracinho, tracinho. Legal aqui? A consequência direta de ter três lados iguais é possuir três ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, medidas iguais. Tudo bem? Gente, a recíproca é verdadeira, tá? Se o triângulo for equilátero, o bicho possui três ângulos iguais. Se um triângulo tiver três ângulos internos iguais, obrigatoriamente ele terá
três lados iguais, ele será equilátero. Tudo bem aqui? Joia. Primeiro caso. Agora vamos para o segundo caso. Um triângulo, ele pode ser classificado também como sendo isósceles. Está aqui, ó. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles, quando ele tem dois lados iguais. Está aqui. Tudo bem? Então, este lado aqui igual a este lado aqui. Beleza? Aí, se o triângulo é isósceles quando tem dois lados iguais, a consequência direta é que esses dois ângulos aqui obrigatoriamente são iguais, tá? A gente chama de ângulos da base, tudo bem? E aí toma cuidado. Ele não precisa necessariamente estar assim, nessa posição. Se você tombar ele por em cima do lado vermelho, um tracinho, de ficar de lado, eu vou desenhar aqui e depois eu vou apagar, tá? Se ele ficar assim de lado, ó, este lado aqui igual a este lado aqui, ainda assim a gente chama isso aqui de base. Tudo bem aqui? Então, base não necessariamente é aquela que fica embaixo, no caso de um triângulo equilátero. Tudo bem? Muito bom. Deixa eu tirar isso daqui e nós vamos para o próximo caso. Então, triângulo isósceles possui dois lados iguais. Legal? E aí terceira forma de classificar triângulo chama-se escaleno. Escaleno, tá aqui. Triângulo escaleno é aquele triângulo que possui os três lados de medidas diferentes. Tracinho aqui, dois tracinho aqui, para indicar que são diferentes, e três tracinho aqui. Tudo bem? Beleza? As três medidas são diferentes, como consequência, os três ângulos internos também são diferentes. Legal aqui? Muito bem. Com isso daqui, a gente vai para a segunda forma de classificar triângulo. Deixa eu comentar uma coisa importante, hein? Presta atenção agora. Para um pouquinho só, ouçam. Quando o triângulo é equilátero, ele tem três lados iguais, tá? E quando o triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais. Porém, presta atenção aqui, levanta a cabeça. Ó. Este triângulo aqui, ele é isósceles, tá? De novo, o triângulo equilátero é isósceles, porque para ser isósceles basta ter dois lados iguais. Quem tem os três lados iguais, tem dois lados iguais. O bicho é isósceles. Tudo bem? Muito bom. Agora a gente vai colocar aqui do lado a classificação quanto aos ângulos. Como é que se classificam os triângulos quanto aos ângulos? Vamos lá? Triângulo pode ser classificado assim, ó, primeira forma, acutângulo. Quando é que o triângulo é acutângulo? Quando ele possui três ângulos agudos. Então, vou fazer um triângulo um pouquinho maior aqui, para caber as medidas, né? Senão não vai caber os ângulos aqui, ó. Vamos ver se isso aqui vai dar. Por exemplo, esse ângulo aqui tem medida 50 graus. Esse ângulo aqui tem medida 60 graus. E esse ângulo aqui tem medida 70 graus. Tá? Então, três ângulos agudos, o triângulo é acutângulo, tá? Essa é a primeira forma de classificar com relação aos ângulos, beleza? Ó, o triângulo pode ser classificado pode receber duas classificações, quanto a lados e quanto a ângulos ao mesmo tempo. Por exemplo, esse triângulo aqui, equilátero, é um triângulo acutângulo. Não é o único, mas ele é um triângulo acutângulo. Toma cuidado, beleza? Outra forma, outra classificação, a gente tem também triângulo que é retângulo. Classificação com relação a ângulo. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Beleza? Aí ele recebe o nome de triângulo retângulo. Depois disso, triângulo pode ser obtusângulo. Obtusângulo. Quando é que triângulo é obtusângulo? Ele é obtusângulo quando tem um ângulo obtuso. Lembrando, ângulo é obtuso quando tem medida maior do que reto, né? Então, vou marcar aqui um ângulozinho 110 graus, por exemplo.
tá? 3 ângulos agudos ele é acutângulo, um ângulo reto ele é retângulo, um ângulo obtuso, o triângulo é obtusângulo. Beleza? Vou separar para você aqui o que é importante dessa aula para efeito de vestibular. Joia? Fique atento a esse cara aqui, fique atento a esse cara aqui, principalmente esse aqui, ó. Isósceles. Tudo bem? Triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles. Joia? Principalmente numa prova do FUVEST. O FUVEST gosta muito de triângulo isósceles por conta, inclusive, de uma propriedade que a gente vai demonstrar no vídeo, na aula de exercício, tá? Na resolução dos exercícios. Beleza? Então, a gente definiu o que é um triângulo aqui em cima. Classificação é o segundo item da aula, termina por aqui. Posso classificar com relação a lados, posso classificar com relação a ângulos. Tudo bem aqui? Tempinho para copiar. Gente, vamos lá? Agora, nós vamos definir um elemento importante do triângulo que é chamada seviana. Legal? Então, vamos escrever aqui, ó. Sevianas. Então vamos lá. O que é uma seviana? Seviana é qualquer segmento de reta que parte do vértice e vai até a reta oposta. De novo, seviana é qualquer segmento de reta que parte do vértice e vai até a reta oposta. Beleza aqui? Muito bom. Então, eu vou começar pela primeira seviana, que é a altura. Do triângulo. Legal? Então, vamos desenhar um triângulo aqui. Fazer um triângulo generoso. Isso. E aí, a gente vai posicionar esse triângulo aqui. Tá aqui, ó. Vamos chamar o triângulo de triângulo ABC. Isso aqui é o vértice A. Isto aqui é o vértice B. E isto aqui é o vértice C. Todo triângulo tem 3 alturas, tá? Eu vou desenhar uma só para a gente não ficar muito poluído com o desenho aqui, mas lembrar sempre que o triângulo possui 3 alturas. E o que é a altura do triângulo? É isso aqui, ó. A altura é o segmento de reta que parte lá do vértice, qualquer vértice. Pode ser do vértice A, pode ser do vértice B, pode ser do vértice C. E vai até a reta oposta. Tudo bem? Eu vou deixar bem explícito aqui, ó, o pé da altura, esse ponto laranja, aumentar o tamanho dele. Esse ponto laranja aqui é o pé da altura, é o ponto H. Tá aqui, ó, Hzão. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui, entre parênteses, altura é o AH. Pronto, tá aqui, ó, segmento AH. Então, segmento de reta que parte de qualquer vértice para no lado oposto, formando o ângulo reto, recebe o nome de altura do triângulo. Tudo bem aqui? Joia? Essa é a primeira seviana. Legal? Então, seviana é qualquer segmento de reta que sai de um vértice e vai até a reta oposta. Essa é a definição. Próxima seviana, eu vou escrevê-la aqui, ó. É a bissetriz. Bissetriz. Tá aqui. Tudo bem? Bissetriz do triângulo vai ser dada por... Vamos lá. Vou pegar o triângulo que eu já desenhei aqui. Tá aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de vértice A, esse aqui de vértice B e esse aqui de vértice C. Tudo bem? E aí a gente vai traçar a bissetriz deste ângulo aqui, ó. Desse ângulo aqui, ó. Vou pegar do ângulo A, o triângulo tem 3 ângulos internos, ele possui 3 bissetrizes, mas eu vou pegar do ângulo de vértice A, tudo bem? Deixa eu só fazer uma continha rápida aqui, ó.
mais ou menos aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui. Eu vou tomar esse segmento aqui, vai ser a bissetriz. Tá aqui. E o pé da bissetriz nós vamos chamar de ponto S. Beleza? Esse aqui é o ponto S, tá? De tal sorte que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui. Legal? Então, a bissetriz aqui vai ser o segmento AS, bissetriz interna. Beleza aqui? Tranquilo? Triângulo tem 3 vértices, então vai ter 3 alturas, vai ter 3 bissetrizes internas. Legal? Próxima e última seviana que vai nos interessar chama-se, deixar o triângulo aqui, e essa aqui é bastante importante, recebe o nome de mediana. Mediana, tá aqui. Legal? Chamando então isso aqui de vértice A, isso aqui de vértice B, isso aqui de vértice C, mediana é o segmento de reta que sai de qualquer vértice e vem parar bem aqui, ó, ponto médio do lado oposto. Beleza aqui? Então, sai lá do vértice A, agora vem cair aqui no ponto médio do lado BC. Pronto, dá uma acertadinha aqui. Foi. Tá aqui. Beleza? Muito bom. Mediana, então, é AM. Segmento AM é a mediana do meu triângulo. Beleza aqui? A altura, ela tem a obrigação de formar ângulo de 90 graus. É isso que precisa ficar gravado direitinho na cabeça. Tudo bem? Precisa formar ângulo de 90 graus. Joia? Pode ou não a altura dividir o ângulo no meio. Pode ou não a altura cair no ponto médio. Aliás, vou marcar que é ponto médio, já estava esquecendo. Ó, 2 tracinhos para cá, 2 tracinhos para lá. Tudo bem? Então a altura pode cair no ponto médio, não tem problema nenhum, mas a obrigação é formar ângulo de 90 graus. Tudo bem? Quem tem a obrigação de dividir o ângulo no meio é a bissetriz. Agora, a bissetriz pode formar 90 graus? Pode, mas pode não formar. Beleza? A mediana tem a obrigação de parar no ponto médio. Pode formar 90 graus? Pode. Pode dividir o ângulo no meio? Pode. Mas a obrigação é cair no ponto médio. Então eu preciso saber direitinho o que é o que em cada uma das sevianas. Tá legal aqui? Beleza? Bom, então, agora nós vamos estudar a segunda parte da aula de hoje e o assunto são os polígonos convexos. Em primeiro lugar, polígono é convexo, eu vou deixar anotado aqui, ó, quando o ângulo interno tiver medida menor do que 180 graus. Qualquer ângulo interno tem que ter sempre medida menor que 180 graus. Aí ele é denominado polígono convexo, tá? E aí vamos à definição. Então, considere no plano N pontos quaisquer. Eu vou anotar aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de ponto A1. Isso aqui vai ser o nosso ponto A2. Aqui está o ponto A3. Isso aqui é o ponto A4. Aqui está o ponto A5. E esse aqui eu vou chamar de ponto AN. Tá? Então tem N pontos aí. E esses N pontos têm que satisfazer uma condição importante. 3 pontos quaisquer que você escolha
nunca são alinhados. Então, nunca existe uma reta que contém 3 quaisquer desses n pontos. Então, a gente diz que esses n pontos são 3 a 3 não colineares. Tudo bem? Muito bem. E daí? Bom, e daí que o polígono convexo é a união dos segmentos consecutivos. Quais segmentos? A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7, A7, A8 e vai embora até chegar no AN e eu fechar a N1. Beleza aqui? Então, a reunião de todos esses segmentos consecutivos dá aquilo que a gente chama de polígono convexo. Tudo bem? Os pontos em laranja, A1, A2, A3, A4, vai embora até o AN, são os vértices, como a gente viu agora há pouco na aula de triângulo, né? Os segmentos consecutivos, A1, A2, A2, A3, A3, A4, vai embora até fechar o AN, A1, são os lados, tá? Então, esse polígono tem ao todo n vértices e, como consequência disso, ele terá n lados. Eu vou anotar aqui em cima, n lados. Beleza? N é o número de vértices, n também vai ser o número de lados. E daí, ele tem também ângulo interno. O que é um ângulo interno? Ângulo interno é o ângulo formado por 2 lados consecutivos, por exemplo, esse aqui. Então, aqui no vértice A2 a gente tem outro ângulo interno, no vértice A3 um outro ângulo interno e assim por diante. Quantos ângulos internos ele terá? N ângulos internos. Tem N vértices, tem N lados, tem N ângulos. Beleza? Que mais? Tem também ângulo externo. A gente já viu isso lá na aula de triângulos, agora há pouco, e a gente vai trazer para cá a definiçãozinha. Ângulo externo é aquele ângulo que é suplementar adjacente do ângulo interno. Traduzindo, prolonga um dos lados e toma o ângulo que somado com o interno dá meia volta. Assim, ó, prolongou, ângulo somado com o interno dá meia volta. Esse aqui recebe o nome de ângulo externo. E vai embora. Em todos os vértices você vai encontrar um ângulo externo, tá? Então, tem vértices, tem lados, ângulos internos. Tudo que o triângulo tinha, você vai encontrar num polígono convexo. Tudo bem? Só que agora tem um elemento que o triângulo não tem, chamado de diagonal. O que é a diagonal de um polígono? É um segmento de reta que parte de qualquer vértice e chega em qualquer vértice, termina em qualquer vértice, desde que não sejam consecutivos. Traduzindo, sai do vértice A1, vai até o vértice A2, esse cara não é diagonal, é lado. Tudo bem aqui? Então, diagonal, sai do A1, vai até o A3, sai do A1, vai até o A4, sai do A1, vai até o A5, do A2 A5, do A3 a N, e assim por diante. Então, liga dois vértices que não são consecutivos, recebe o nome de diagonal. Tá aqui. Muito bom. E aí, nós vamos para a aula, que é bem simples hoje, um pouco trabalhosa, mas é simples. Você só vai precisar aqui guardar alguns conceitos. Eu vou chamar sua atenção para um deles aqui, o primeiro deles, que a gente já explicou, já apareceu no começo da aula de hoje, e eu vou anotar aqui novamente. Ângulo interno mais ângulo externo somam sempre 180 graus, isso é importante. Depois disso, o que precisa saber? Soma dos ângulos internos. Em todo polígono, a soma dos ângulos internos é dada por n menos 2, que multiplica 180 graus, onde o n é o número de lados. Beleza? Outra coisa que a gente tem que saber aqui, que é importante, é que em todo polígono, a soma dos ângulos externos valerá sempre 360 graus. Legal? E por último, a quantidade de diagonais. Então, em função do número de lados, que são n, eu consigo calcular o número de diagonais com a fórmula n menos 3, que multiplica n
tudo isso dividido por 2. N menos 3 vezes N sobre 2 é a fórmula que dá o número de diagonais de um polígono com N lados. Então, deixa eu só botar uma moldura aqui, ó. Isso, tudo aqui é coisa importante. Isto aqui é coisa importante. Isto aqui também é coisa importante. Legal aqui? Beleza? Muito bom. Então, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e o número de diagonais. Tudo bem? Muito bem. Então, agora a gente vai resolver alguns exercícios aí para ilustrar o conteúdo que a gente acabou de apresentar. A primeira questão que nós vamos resolver, está na tela já, é uma questão do vestibular do FUVEST e diz assim: na figura, medida B e a medida C são iguais, medida BX e medida BY são iguais e medida CZ e medida CY são iguais. Se o ângulo A mede 40 graus, então o valor do ângulo XYZ mede quanto? O FUVEST pediu para determinar aí a medida do ângulo XYZ. Eu vou reproduzir uma figura um pouquinho maior que essa daí, mais ou menos assim, beleza? Este aqui é o vértice A, isto aqui é o vértice B, isto aqui é o vértice C, depois teremos aqui um ponto Y, aqui é um ponto X e aqui é um ponto Z. Pergunta do problema é ângulo XYZ. Essa notação aqui, circunflexo no Y, significa que o ângulo é este aqui. Eu vou chamar de X. Embora tenha um X aqui embaixo, não vai dar para confundir, porque o X ali é a medida, tá? Ele avisa para mim que este ângulo aqui tem medida 40 graus. Vamos começar? Primeira coisa importante. Medida B e medida C são iguais. Medida B é essa base toda aqui, medida C é esta lateral toda aqui. Se essas duas medidas são iguais, o triângulo ABC é chamado de isósceles. Então, este ângulo C e este ângulo B têm que ter medidas iguais. Beleza aqui? Eu vou chamar a medida desses ângulos de alfa e alfa. Tudo bem? E a gente vai começar a resolver a medida alfa. Então, a gente acabou de mostrar que num triângulo ABC, grandão de fora, a soma triângulo ABC. A soma das medidas dos ângulos internos vale sempre 180 graus. Então, eu vou escrever aqui, ó, ângulo de 40 graus no vértice A, mais o alfa no vértice B, mais o outro alfa no vértice C, isso tudo deve ser igual a 180 graus. Com isso, a gente resolve a equação e consegue determinar a medida do ângulo alfa. Vamos lá? Alfa mais alfa vai dar 2 alfa. 40 graus passa para cá, subtrai, vou direto, hein? 180 subtrai 40, dá 140 graus. 2 alfa vale 40, então medida alfa vale 70 graus. Tudo bem aqui? Então, o ângulo alfa já está determinado. Aí, nós vamos para a próxima informação. Olha lá. BX e BY devem ser iguais. BX é este segmento aqui, deve ser igual a BY, que é este segmento aqui. Conclusão que a gente tira. O triângulo BXY tem dois lados iguais. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, esta medida aqui e esta medida aqui são iguais. Eu vou chamar de beta e beta. Aqui vale beta e aqui vale beta. Legal? E eu vou resolver o triângulo BXY. Soma das medidas alfa mais beta deve dar 180 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo, correto? Como o alfa vale 70, a gente substitui aqui 70 graus mais 2 beta
deve ser igual a 180 graus. Aí eu vou isolar. 70 graus passa subtraindo, 180 graus menos 70 graus dá 110 graus. Se 2 beta é 110 graus, 110 dividido por 2 vai dar beta igual a 55 graus. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai resolver a outra informação que o problema me dá, que é essa daqui, ó. Medida CZ e a medida CY são iguais. Então, CZ é esse pedaço aqui, tem que ser igual a essa medida CY. Então, de novo, se esse lado e esse lado são iguais, este ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais. Eu vou chamar de gama e aqui também é gama. Tranquilo? E aí, no triângulo CYZ, a soma das medidas dos ângulos internos vale 180 graus. Então, alfa mais gama deve dar 180 graus. De novo, alfa a gente já sabe vale 70 graus. Então, eu vou substituir aqui 70 graus mais 2 gama deve ser igual a 180 graus. Então, 2 gama deve ser igual a 110 graus. Cada gama deve medir 55 graus. Beleza aqui? Muito bom. Encontrada a medida do ângulo gama, encontrada a medida do ângulo beta, agora a gente consegue resolver o x. Como é que acontece a mágica? Vamos ver? Ó, nesse vértice y, nesse ponto y, toda a soma dessas três medidas deve dar 180 graus. Então, eu vou escrever gama mais x mais beta deve ser igual a 180 graus. E vou substituir. O gama eu acabei de encontrar vale 55 graus. Somado com o x, somado com o beta, que eu achei 55 graus também, tem que dar 180 graus. Lembrando, 55 mais 55 são 110 graus. Isso tudo soma 180 graus. Isolou, x deve ser igual a 70 graus. Beleza aqui? Então, a medida do ângulo XYZ que ele pede vale 70 graus. 70 graus deixa a verdadeira letra D. Tá legal aqui? Beleza? Muito bom. Então, vamos passar para o próximo exercício. Subindo a tela aqui. A gente tem aí uma outra questão de FUVEST, primeira fase, que diz assim, ó. Na figura abaixo, a medida AB, ou melhor, o segmento AB é congruente ao segmento AC. Esse símbolo aí é o sinal da congruência, quer dizer que eles têm medidas iguais. O é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Bissetriz, a gente viu na aula de ângulo, é aquela semirreta que divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. E o ângulo BOC é o triplo do ângulo A. Então, a medida do ângulo A é igual a quanto? Eu vou fazer a mesma coisa que fizemos no outro exercício. Vou dar uma aumentada no desenho aqui, mais ou menos assim. Bissetriz divide o ângulo no meio aqui. Outra bissetriz divide o ângulo no meio, se encontra no ponto O. Então, isso aqui é A, que é B, isso aqui é C. Agora, vamos lá. Notícia importante. AB e AC, medidas iguais. Ora, se AB e AC medidas iguais, esse lado tem mesma medida desse lado. Isso significa que esse ângulo B todo e esse ângulo C todo tem que ser iguais. Tá? Além disso, BOC é o triplo do ângulo A. Então, este ângulo aqui eu vou chamar de alfa. BOC é triplo, vale 3 alfa. Beleza aqui? Tranquilo? Muito bom. E aí terminamos assim. Gente, o ângulo amarelinho ABC
ele é igual o ângulo amarelinho ACB. Só que BO e CO são bissetrizes, então esse ângulo e esse ângulo, medidas iguais. Eu vou chamar de X. Como o amarelinho é igual ao amarelinho, a metadinha de um e a metadinha do outro tem que ser iguais. Então aqui também tem que ser X e aqui vai ser X. Tudo bem? Tranquilo aqui? Legal. O que a gente vai fazer então? Vou montar um sisteminha com equações. Olha a ideia. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vale sempre 180 graus. Então, ó, neste triângulo, vamos reforçar aqui, ó, neste triângulo rosa, soma dos ângulos internos é 3α mais x mais x. Isso aqui deve ser igual a 180 graus. E aí, eu vou calcular a soma dos ângulos internos no triângulo grandão de fora. No triângulo grandão de fora, a gente tem um ângulo alfa aqui, depois 2x e 2x. Então, alfa mais 4x. Isso tudo deve ser 180 graus. Tudo bem aqui? Beleza? Então, para você lembrar, isto aqui vem do triângulo BOC. E este aqui vem do triângulo ABC. Que é o grandão de fora. O que a gente tem que fazer agora é resolver o sistema. Ele pede para você achar a medida do ângulo A. Cuidado, a medida do ângulo A, a pergunta do problema está aqui. Beleza? É o alfa que eu quero achar. Então agora eu vou resolver o sisteminha de equações. Eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicá-la inteira por menos 2. Beleza? Então meu sistema vai ficar assim. Menos 2 vezes 3α, menos 6α. Menos 2 vezes 2x dá menos 4x. Menos 2 vezes 180 são menos 360 graus. A equação de baixo eu vou copiar. Alfa mais 4x, tudo isso é 180 graus. Então eu vou somar as duas equações agora. Olha lá que beleza. Quando somo as duas equações, 4x menos 4x vai embora. Menos 6α mais α são menos 5α. 180 menos 360 graus dará menos 180 graus. A partir daí, isolo alfa. Então, a medida do ângulo alfa virará menos 180 graus divididos por menos 5. Né? Faço o menos 5, que está multiplicando, dividindo. Dessa forma, fazendo continha, alfa tem medida igual a 36 graus. 36 graus responde essa segunda questão. A alternativa D. Tranquilo aqui? Beleza? Muito bom. Seguindo, próximo exercício. Próxima questão que a gente vai resolver, ela está aqui, ó. Questão da PUC. Na figura, medida BC, CA, AD e DE são todas iguais. O ângulo CAD mede quanto? O cara quer saber quanto é que vale aquele ângulozinho no vértice A, mas o de dentro, tá? Eu vou, de novo, nós vamos fazer uma figura auxiliar aqui, ó. Fazer uma figura um pouco mais exagerada, um pouco maior aqui, ó. Só para facilitar enxergar, tá? Tá aqui. Depois disso, um ponto C aqui, um ponto D aqui, ó. Isto aqui é o vértice A, isto aqui é o vértice B, isto aqui é C, aqui é D, aqui é E. Informação que ele deu. Isto aqui vale 40 graus. Este carinha aqui vale 40 graus. Tranquilo aqui? Beleza. Agora nós vamos colocar essas informações aqui, ó.
BC e CA são iguais, vou marcar assim, 2 tracinho para BC, 2 tracinho para CA. AD também é igual, então 2 tracinho para o AD e DE, 2 tracinho também igual aqui. Legal? Aí o problema terminou. Olha por quê. Gente, este triângulo ABC aqui da ponta possui dois lados iguais. Então, obrigatoriamente, tem que ter dois ângulos iguais. Significa que esse ângulo aqui tem que ter medida 40 graus. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. A consequência disso é ter dois ângulos iguais. Beleza? Do lado direito da figura a ideia é a mesma. O segmento DE e o segmento DA são iguais. 40 graus no vértice E, aqui no vértice A tem que ter 40 graus. Não tem saída. Tudo bem aqui? Legal? Muito bom. Terminamos o problema assim, ó, já acabou. Esse ângulo aqui é o que ele quer. Medida do CAD, CAD, é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui é X. Tudo bem? Só que agora presta atenção aqui, ó. Tem que olhar na figura. Vou até aumentar o tamanho da ponta aqui, ó. Esta lateral AB e esta lateral AE tem que ser iguais. Por que que elas são iguais? Porque tem ângulo de 40 graus aqui, ângulo de 40 graus aqui. O triângulo grandão é isósceles. Beleza? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale sempre 180 graus, se tem 40 graus aqui, 40 graus aqui, já tem 80 graus. Então, tudo isso aqui tem que medir quanto? 100 graus. Concorda comigo? 100 graus aqui no vértice A, mais 40, soma 180. Aí nosso problema termina, porque esse 100 graus vai ser a soma 40 graus mais o x mais 40 graus. Isso são 100 graus. Legal? Faz continha, 40 mais 40 dá 80. Então, x mais 80 graus é igual a 100 graus. Isolou, medida x igual 20 graus. 20 graus, resposta do terceiro exercício, a única alternativa correta é a letra B. Tá legal aqui? Beleza? Muito bom. Vamos seguir? Próximo exercício. Já está aguardando aqui. Agora, a gente vai resolver duas questões aqui do assunto chamado polígonos. Olha o que fala esse exercício. Número de diagonais de um polígono é o triplo do número de lados. Esse polígono é um hexágono, heptágono, eneágono, dodecágono, pentágono, tá? Nomenclatura dos polígonos aí. Número de diagonais é o triplo do número de lados. Então, eu vou escrever número de diagonais é D, número de lados é N, então diagonais é 3N. Que outra relação a gente tem a respeito de D e N? A fórmula. Em todo polígono vale a fórmula. Número de diagonais é N menos 3 vezes N dividido por 2. O que apareceu aqui na tela? Um sistema de equações. Vou resolver o sistema de equações, eu tiro o valor do N. Encontrando o valor do N, ele define para mim o número de lados que tem o polígono. Então, eu consigo dizer o nome do polígono. Legal? Aí nós vamos fazer uma troca. Na primeira equação, o D vale 3N. Então, esse D aqui, eu vou trocar por 3N. Então, nós vamos ter uma equação assim. 3N é igual a N menos 3 multiplica N dividido por 2. Tranquilo aqui? Beleza? Muito bom. Gente, eu já vou cancelar aqui, ó. Esse N está multiplicando 3. Passa dividindo, cancela esse N aqui. Beleza? E esse 2 aqui, eu vou passar para cá multiplicando. Então, 2 vezes 3 são 6. E vai sobrar o quê? N menos 3 no parênteses. Menos 3 passa somando.
3 mais 6 é 9. 9 é igual a n, ou seja, n vale 9. Tá aqui, ó. Se o n vale 9, 9 é o número de lados do polígono e o nome é eneágono. Beleza? Eneágono, deixa a correta letra C. Tá legal aqui? Então a gente precisou aqui da fórmula da diagonal e a relação que ele me deu. Número de diagonais é o triplo do número de lados. Aí, resolvendo o sistema, n igual a 9. Beleza? Próximo exercício. Tá aqui. Quantos lados tem um polígono regular? Opa, que notícia importante, hein? Polígono regular, vou até grifar aqui, ó. Tá? Quantos lados tem um polígono regular no qual a medida de um ângulo interno excede em 72 graus a metade da medida de um ângulo externo? Gente, em primeiro lugar, polígono regular é um polígono que tem lados de medidas iguais e ângulos de medidas iguais. Eu vou escrever aqui para deixar anotado aqui, ó, regular. Beleza? Então ele tem lados iguais e ângulos iguais. O iguais aqui significa congruentes, tá? Medidas são iguais. Tá legal aqui? Então, polígono regular ele é equilátero e ao mesmo tempo é equiângulo. Beleza? As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Legal? Aí ele diz que ele quer saber quantos lados tem um polígono regular no qual a medida de um ângulo interno, então eu vou escrever aqui, ó, medida de um ângulo interno, ela excede em 72 graus, a metade da medida de um ângulo externo. Então, vou começar por aqui. Metade de um ângulo externo é ângulo externo dividido por 2. O ângulo interno excede a metade do externo, então o maior é o interno. Se o interno é o maior, 72 graus, das duas uma, ou você subtrai 72 graus do ângulo interno, que é o maior, ou então você soma 72 graus no menor, que é a metade do externo. Tá? Então a equação fica assim, ângulo interno é igual metade do ângulo externo mais 2. Beleza? Gente, que outra relação a gente conhece entre ângulo interno e ângulo externo? Em todos os vértices, a soma das medidas do ângulo interno e do externo sempre é igual a 180 graus, né? Então, ângulo interno somado com ângulo externo deve valer 180 graus. Beleza aqui? Aí eu tenho duas equaçõezinhas, eu vou resolver o sisteminha e tirar as medidas dos ângulos. Isso vai ajudar a calcular o número de lados, que é o número de lados que ele quer. Beleza? Então, mau trabalho, ajuda eu aqui, ó. Na primeira equação está escrito que o ângulo interno tem todo esse valor aqui, ó. Então esse ângulo interno eu vou trocar por aquele palavrão lá. Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer substituição então. Ângulo externo dividido por 2 mais 72 graus somado com o ângulo externo deve ser igual a 180 graus. Vou isolar. Então, 72 graus passa para cá subtraindo. Então, vai ficar ângulo externo sobre 2 mais a medida do ângulo externo deve ser 180 tira 72, são 108 graus.
Como tem fração, nós vamos tirar mínimo múltiplo comum. Eu vou tirar mínimo dos dois lados, no caso, 2. Divide embaixo, multiplica em cima. Então vai dar um ângulo externo. 2 divide por 1, multiplica por ângulo externo. Serão 2 vezes a medida do externo. 2 divide por 1 dá 2, vezes 108 serão 216. Esse 2 aqui, eu vou cancelar esse 2 aqui e aí fazer continha. Então, ângulo externo mais 2 ângulo externo vai dar 3 vezes a medida de um externo. Quanto é que vale isso aqui? 216 graus. Isola. Medida do ângulo externo, 216 dividido por 3 dá ângulo de 72 graus. Cuidado, isso aqui não é a resposta, mas vai ajudar a gente a encontrar a resposta. Beleza aqui? Joia. Então é assim, ó. Ângulo externo vale 72 graus e ele fala para mim no texto que o polígono é regular. Então, todos os ângulos externos desse polígono têm que ter medida 72 graus. Tudo bem aqui? Legal? A gente sabe que a soma dos ângulos externos é sempre igual a soma dos externos vale 360 graus. Tudo bem aqui? Legal? E esse polígono tem ângulo externo medindo 72. Então, vou trocar aqui, ó. Quantos ângulos de 72 graus iguais a 72 graus eu devo somar para chegar em 360? N ângulos. Então, N ângulos vezes 72 graus tem que dar os 360 graus da soma. Tudo bem aqui? Aí a gente isola o N. Esse N passa a ser 360 graus divididos por 72. Então, esse N aqui tem valor igual a 5. Beleza aqui? Joia? Então, 5 é o número de lados que tem esse polígono regular. Tá legal aqui? Beleza? No caso, polígono com 5 lados, eu vou escrever aqui, chama-se pentágono. Tá legal aqui? Muito bom. Pessoal, com isso a gente termina então os exercícios resolvidos aqui. E eu coloquei alguns exercícios para vocês fazerem como tarefa. Tudo bem? Tá aqui, ó. Tarefa tá aqui, para dar uma treinada no que a gente estudou na aula agora. Tá legal? Aqui embaixo tem o gabarito, a resposta dos exercícios. Por gentileza, façam essas questões aqui só para dar uma estudada aí nesse assunto que a gente tratou na nossa aula. Tá legal aqui? Um bom estudo para vocês, a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!